Boa noite a todos ilustres. Hoje é dia 2 de março de 2026. Iniciamos o nosso calendário de 2026 do programa educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com uma atividade do eixo temático de análises clínicas e toxicológicas. As nossas atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30. Nosso calendário está disponível para consulta no site da academia, que é cienciasfarmacêuticas.org.br, e também nas nossas redes sociais. O nosso programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas, graças aos nossos mantenedores, que são eles: MS, Sindusfarmas, Eurofarma, Hiperafarma, Abifarma, Abifina, BD, FC Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e Wellton Brasil. Meu nome é Adilson Kleber Ferreira, eu sou acadêmico titular da cadeira 105 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e sou atual coordenador desse eixo temático de análises clínicas e toxicológica. E nesta noite serei o moderador dessa atividade, que terá 1h30 com a seguinte distribuição de tempo: a abertura, 50 minutos para apresentação e 30 minutos finais para perguntas e comentários. Solicitamos gentilmente que os participantes formulem suas perguntas ou façam colocações no Q&A, que é um quadro que aparece aqui dentro do Zoom. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e vou procurar encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido para essa atividade. Nessa noite de hoje, nós teremos a palestra intitulada O papel do laboratório clínico no diagnóstico das leucemias agudas, uma visão atualizada da OMS e ICC. E ela será ministrada pelo nosso acadêmico, professor Raimundo Antônio Gomes Oliveira. Professor Raimundo Antônio, ele é farmacêutico e bioquímico, formado pela Universidade Federal do Maranhão, mestre e doutor em análises clínicas na área de hematologia pela Universidade de São Paulo, é professor associado das disciplinas de hematologia clínica 1 e 2 da Universidade Federal do Maranhão. Ele é coordenador do Laboratório de Pesquisa Clínica do Centro de Pesquisa Clínica CPEC, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Ele é pesquisador responsável pelo serviço de mielograma, imunofenotipagem e biologia molecular do mesmo hospital, que atende ao Instituto Maranhense de Oncologia Alderona Bello, e também é pesquisador responsável pela quantificação de células-tronco do transplante de medula óssea. Coordena também o estágio de análises clínicas na área de hematologia do curso de farmácia da mesma universidade e é preceptor dos residentes de patologia na área de hematologia. Autor de livros como Mielograma, Imunofenotipagem por Citometria de Fluxo e Hematologia, Prática e Interpretações, Anemias e Leucemias, Hemograma, Como Interpretar, primeira e segunda edições, lançados em português para o Brasil e em espanhol para a América Latina. Ele possui proficiência técnica pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, é assessor científico do Programa de Proficiência Técnica em Mielograma e Hematoscopia pela Controlab, vinculado à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e é assessor científico do Hemomar, nos laudos de mielograma. Além disso, ele é membro do Brazilian Collaborate Study Group of Acute Leukemia e é acadêmico titular, portanto, a cadeira 75 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, além de ser delegado da região nordeste da mesma instituição, que é a Academia de Ciências Farmacêuticas. Na palestra de hoje, será abordado o papel central do laboratório clínico no diagnóstico das leucemias agudas, com destaque para a integração entre a morfologia e a imunofenotipagem, os estudos citogenéticos e a biologia molecular como pilares para a diferenciação diagnóstica mais precisa. É com grande satisfação que eu convido o professor Dr. Raimundo, nosso acadêmico, a iniciar a sua palestra. Professor, tem a palavra. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da academia, em nome aqui do professor Adilson Kleber Ferreira. Bom, o tema ele é bem abrangente, tá? Então, a gente vai tentar falar um pouco o que diz a OMS e o ICC
e um pouco da nossa experiência de bancada ao longo desses mais de 20 anos de experiência em diagnóstico em oncohematologia. Bom, já foi falado do tema da palestra, o papel do laboratório clínico no diagnóstico das leucemias agudas, uma visão atualizada da Organização Mundial de Saúde e do Comitê Internacional de Consenso da Classificação das Neoplasias, que é o ICC, que, na verdade, é uma dissidência da OMS. Bom, já foi feita a apresentação, então a gente vai falar de alguns fundamentos básicos, sabendo que tem alunos como participantes da palestra, e depois a gente especificamente nas classificações, tá certo? Bom, a nossa fala vai ser em cima dos livros que é chamado Blue Monograph, da 4ª edição revisada, o artigo de maio de 2022, publicado na Leuquêmia, e o livro de 2024, da OMS, e a classificação ICC, que foi publicado na Blood, em setembro de 2022, e o livro lançado no ano passado. E o tema enfoca as leucemias agudas. Então, aqui é o artigo, a 5ª edição. Aqui é a 4ª edição revisada, que era o último livro, que era de 2017, o atual é 2024. E o ICC, aqui é o livro atual, da 5ª edição. E o ICC, que é International Consensus Classification of Myeloid and Lymphoid Neoplasm. E aqui o artigo publicado na Blood em setembro de 2022. Bom, uma coisa que muita gente confunde na clínica e o laboratório em relação à fisiopatologia das neoplasias é que na clínica médica uma coisa aguda é uma coisa rápida, abrupta. Só que na oncohemato nem sempre é assim. E não é porque é aguda que o prognóstico vai ser ruim. Às vezes você tem uma doença crônica de mau prognóstico. Às vezes você tem uma doença aguda de bom prognóstico. Então, não é porque a doença é aguda que ela vai ser rápida e vai ser de bom ou mau prognóstico. Isso depende de marcadores laboratoriais. O tempo de instalação para o processo também não diz se é agudo ou crônico. Então, para a clínica médica, o que é rápido é agudo, o que é lento é crônico. Para oncohemato, não. Então, a questão de ser agudo, você pode ter uma doença aguda mais agressiva ou uma doença aguda mais indolente. E o que, na verdade, é o conceito de leucemia aguda? É o grau de bloqueio maturativo na hematopoese. Se você entender hematopoese e souber de onde vêm as células e para onde elas amadurecem, se você tiver um bloqueio maturativo nesse processo de amadurecimento, você tem uma leucemia aguda, independente do tempo para a instalação, e algumas são de bom prognóstico, outras não. Algumas têm poder mais agressivo, outras mais indolentes. Mas o que diz que é agudo é exatamente o bloqueio maturativo. Então, se tiver maturação celular, você tem uma doença crônica. Se você tiver bloqueio maturativo, você tem uma leucemia aguda. Então, como é que você caracteriza o bloqueio maturativo? O critério atual morfológico, depois a gente vai ver que isso é relativo hoje em dia. Tá? A partir de 2022, o conceito que é 20% de blasto para você caracterizar uma doença como aguda no sangue ou num simples hemograma, ele varia de acordo com a alteração genética e se o paciente tiver doença primária. A gente vai discutir isso lá na frente. Mas, assim, a princípio, qual é o limite de corte morfológico para você conceituar uma leucemia aguda? No sangue ou na medula? É se você tiver mais de 20% de blastos na medula ou no sangue. Tá? Então, você pode, simplesmente, numa contagem diferencial de hemograma, diagnosticar uma leucemia aguda, desde que você tenha esse valor mínimo de corte. Bom, como é que a gente entende o sangue de uma leucemia aguda? A leucemia aguda, gente, a fisiopatologia ocorre na medula. Então, imagina que você tem a medula e o sangue é consequência da medula. Então, imagina que você tem uma célula que sofreu uma lesão aqui, caracterizada aqui
por essa seta, e essa célula depois se tornou uma célula clonal, uma célula neoplásica. O que vai acontecer? Ela vai ter proliferação clonal, vai ter vantagem de mitose em relação às outras não neoplásicas, e vai ter o quê? A proliferação dessa célula neoplásica aumenta e ela vai se expandindo para a medula. A pergunta que se faz, essa célula tem nome? Tem. Qual o nome que se dá a ela? Blasto. É a célula precursora ou progenitora da linhagem mieloide ou da linhagem linfóide, ou de uma linhagem pouco definida, que a gente diz linhagem ambígua, que ela bloqueia a maturação. Quando que ela vai para o sangue? Isso varia caso a caso. Então, às vezes, gente, essa mudança da fase A para a fase B e fase C, ela ocorre muito rápido e o blasto vai logo para o sangue. Às vezes, isso é arrastado. Você pode ter LLAB que leva 2, 3 meses para a criança ter blasto no sangue. Então, a gente não pode pensar que se o sangue está vazio, a medula vai estar vazia. Não. Exatamente essa é a diferença. Porque senão você vai achar que o hemograma e o mielograma na leucemia aguda sempre é parecido. E muitas vezes não é. Às vezes você tem uma medula cheia e um sangue ainda vazio. O que faz ela vir para o sangue? São esses fatores genéticos moleculares específicos. Tá? Então, se você tiver uma célula diferenciada para a linhagem mieloide, seja um mieloblasto, seja um monoblasto, seja um blasto mielomonocítico, seja um blasto que vai dar origem à plaqueta, seja um blasto que vai diferenciar para a linhagem eritroide, você tem o quê? Uma leucemia mieloide aguda. E essa célula, ela vai o quê? Ela vai gerar células semelhantes a ela, que é o clone. Então, o blasto não prospera, ele não segue a maturação. Então, ele não vai seguir o caminho para formar eritrócitos, vai gerar anemia. Ele não vai seguir o caminho para gerar plaqueta, ele vai dar plaquetopenia. Ele bloqueia a maturação, não segue o caminho para dar granulócitos, ele vai dar neutropenia. E uma hora esse blasto da medula vai para o sangue. E você tem blasto no sangue. Então, os hemogramas são muito diversificados em relação aos diferentes tipos de leucemias agudas. E se for um blasto linfóide, da mesma forma, ele não dá origem a eritrócito, anemia, plaquetopenia, ele não dá origem a granulócitos, neutropenia, e uma hora o blasto vai para o sangue. Qual a diferença básica de uma para outra? É a diferenciação. O blasto é diferenciado para a linhagem mieloide em uma ou em sublinhagens diferentes, e o outro da linhagem linfóide. E se você tiver um blasto mal caracterizado morfologicamente, que ele tem antígeno de 2 linhagens a um só tempo, você tem a leucemia bifenotípica aguda. Então, para você entender como que é variável o hemograma, você tem uma casuística de 2.200 casos de LLA na infância. Notem, gente, que quem está no curso de farmácia ou biomedicina, enfim, trabalhando em laboratório clínico, não espere que toda leucemia aguda você vai ter aquele quadro que você imagina que vai ter mais de 100 mil leucócitos. Isso é uma minoria. Quase a metade dos casos de leucemia aguda, o leucócito sequer aumenta. Então, você tem que... Quando é que você suspeita da leucemia, mesmo quando a contagem de leucócito não está alta? Ele vai ter uma anemia progressiva, ele vai ter neutropenia e plaquetopenia progressivas. E se você olhar blasto no sangue, não é obrigado a ter. A maioria dos casos de LLA na infância tem blasto, mas de 10% a 20% você pode não ver blasto e a medula ter critério de diagnóstico. Então, assim, você tem que ter cuidado com as pancitopenias no hemograma, seja para LLA e no caso das LMA, gente, muda um pouco, mas não tanto. Cerca de 48% das leucemias mieloides agudas, o leucócito não passa de 20 mil. Então, aquele espectro que se acha que leucemia sempre é muito leucócito, não é verdadeiro. Eu estou falando contagem no sangue. O espectro é muito variável. Então, você tem que realmente
quando os casos de neutropenia associados à plaquetopenia e anemia, você tem que procurar ver se há ou não blasto no sangue. Mesmo não tendo, você não pode descartar a chance de ser uma leucemia aguda. Nesse caso é indicativo o quê? O mielograma. Bom, nós estamos em 2026. Sob o olhar da OMS e do ICC, o que é mais relevante? A clínica, a morfologia, o imunofenótipo, que são os antígenos celulares, ou a genética molecular? Bom, aí a gente vai ver que a OMS e o ICC nada mais são do que um processo de evolução do passado. Tudo que foi descoberto desde os anos 60 até hoje está incorporado nessas duas classificações. Então, é uma compilação. Por exemplo, o cromossomo Filadélfia, que depois se descobriu que está associado à translocação 922. Isso é de 1973, gente. A translocação 821, 1972. O KMT2A de 1991. O BCR-BR de 83, 84. E vocês vão ouvir falar disso tudo na classificação de agora da OMS de 24 e do ICC de 25. Então, a partir dos avanços tecnológicos, surgiram as várias classificações, desde a antiga FAB, French American British, depois a MIC, a classificação que é morfológica, imunológica e citogenética, a imunológica, a EGIL, e as várias publicações da OMS, e o ICC a partir de 2022. Bom, e para que se classifica essas doenças? É porque você deve seguir esses avanços tecnológicos para serem úteis para você estratificar entidades específicas para a utilização de drogas-alvo. E as informações que se tem para isso? Morfológica, citoquímica, imunofenotípica, genética e características clínicas. O que é uma leucemia aguda, portanto? É uma proliferação clonal descontrolada de células precursoras da medula que sofreram uma alteração genética e perderam de modo total ou parcial sua capacidade de maturação, ou seja, há um bloqueio maturativo. Qual é o critério de bloqueio maturativo total? Se você tiver mais de 90% de blasto na medula. E parcial, pelo menos 20%. Mas isso, gente, é o critério morfológico. A partir de 2022, esse critério ele não é soberano para algumas entidades genéticas definidas. Por exemplo, qual é o critério comum? Aumento de blasto acima de 20% na medula ou no sangue. Critério morfológico. Agora, se você tiver entidades primárias que chama de novo, definidas geneticamente, nós vamos mostrar na tabela quem são elas. O limite de 20% não é necessário. A gente vai ver que, para a OMS, se você tiver algumas entidades específicas, não há mais limite de corte de blastos para caracterizar a leucemia, não precisa ter 20 nem 10, não tem limite de corte, e a gente vai ver que, por ICC, o valor de 20 caiu para 10. E quais são os tipos de leucemias que se tem? As mieloides, que envolvem células precursoras mieloides, as linfóides, que envolvem linfoblastos, e aquelas de linhagem ambígua, onde você pode ter blastos bifenotípicos, ou seja, ele tem antígenos mieloide B, ou mieloide T, ou BP. Você também coloca nesse grupo as leucemias agudas indiferenciadas e se aceita, a partir de 2022, as leucemias bilinhagem. É como se dois clones, ao mesmo tempo, dessem o start para leucemização. Obviamente, a leucemia indiferenciada e a bilinhagem são raríssimas, mas elas existem. E a bifenotípica atrás do Daniel Arber, que ele é que de uma aula dele, e até 2017 ele era da OMS.
e ele é o grande idealizador do ICC. A gente vai ver a apresentação dele da OMS e no ICC que basicamente não muda. O que é que ele fala? Primeira coisa, você tem que ter dado clínico e avaliar a morfologia. Então, o que é que ele diz? Que os blastos são definidos morfologicamente. Se passar de 20, você tem o critério morfológico de leucemia aguda. Aí, quem vai dizer a linhagem do blasto não são mais os teus olhos, nem o microscópio, é imunofenótipo. Se ele é mieloide, se ele é precursor T, ou se ele é precursor B. E se o blasto for menor que 20% na medula ou no sangue, mas ele tiver alteração genética específica, que nós vamos mostrar detalhadamente, ainda assim você tem uma leucemia aguda com alteração genética recorrente. Eu vou colocar esse diapositivo aqui em português para facilitar o entendimento dos alunos, certo? Mas olha só, se for mieloide, você tem que ter um monte de correlação clínica e citogenética. O paciente trata, ele tem alteração genética específica, ele tem síndrome de Down, ele tem associação com displasia, e se ele não tiver nada disso, aí ele volta para o critério morfológico. Então ele começa com morfologia, e se não tiver nada associado à citogenética e alguns dados clínicos específicos, ele volta à classificação morfológica. Por que é importante o dado clínico? Porque, gente, os oncogenes mudam de acordo com a idade. E dependendo da citogenética e da genética molecular, as doenças mudam de prognóstico. Se você tem uma leucemia primária, ela sempre, potencialmente, é muito mais fácil de curar do que uma doença secundária à quimioterapia. Ou se você tem uma doença secundária, uma mielodisplasia, por exemplo. Então, se você for ver o diapositivo aqui, olha, o follow-up de pacientes que têm leucemia mieloide aguda não associada à displasia é muito de melhor prognóstico do que as LMAs associadas à mielodisplasia ou à terapia. Então, a clínica também é importante. Doença secundária, em geral, é de pior prognóstico do que leucemia aguda primária. Bom, partindo do diapositivo que a gente mostrou há pouco, a sequência é o quê? Você não pode fazer mielograma sem hemograma, porque às vezes o sangue está de um jeito, a medula do outro. O conceito das neoplasias hematológicas é exatamente do confronto da medula com o sangue. E você precisa ter dado clínico. Por exemplo, é uma doença primária, é uma doença secundária, ele já tratou, não tratou? Tem mieloproliferação como doença de base ou mielodisplasia? Não tem? Certo? E o contraponto da medula com o sangue é que você vê a eficácia ou não medular. E além de tudo isso, o grau de hemodiluição da medula é você comparar o hemograma com a medula coletada na lâmina que o médico fez a perfuração. E a gente vai ver que por conta desse grau de hemodiluição, gera as discrepâncias. É por conta disso que, mesmo em 2026, o percentual de blasto é definido morfologicamente, mas não por imunofenotipagem. Então, aquele mesmo slide traduzido para o português. Você fenotipa, deu mieloide. Aí você vai avaliar a história clínica, citogenética e alterações moleculares. Teve terapia prévia, vai ser o quê? Uma leucemia mieloide aguda relacionada a tratamento. Tem síndrome de Down, vai ser uma neoplasia mieloide relacionada a síndrome de Down. Ou uma LMA, ou uma mielopoesia normal transitória. Você tem alteração genética específica? Tem. E se você tiver, nem precisa ter 20% de blasto para ser leucemia aguda. Você tem mutações específicas? Agora, se você não tiver nada disso, não tem história clínica, não tem alterações genéticas específicas e você não tem displasia associada, aí você volta à classificação que não se chama classificação FAB. Esqueça. Hoje a gente chama classificação com base na
Diferenciação celular, ou seja, no subtipo morfológico, trocando em miúdo, é a antiga FAB, certo? Agora, se você não tem citogenética específica e o blasto é menor que 20%, aí você exclui C, leucemia aguda. Se for B, você vai fazer o quê? Vai fazer a pesquisa genética para as alterações moleculares Bs. E se for T, para as Ts. E se for bifenotípica, para as mutações associadas à leucemia bifenotípica. Quais são as alterações Bs mais comuns? BCR-ABL, rearranjo OSIQ23, KMT2A, olha só, isso aqui tudo está naquele slide da cronologia do tempo. Então, eles estão todos agregados aqui, gente. Tá certo? E se você não tiver 20% de blasto, mas tiver mutação específica, ainda assim você tem o quê? Leucemia mieloide aguda, mesmo que o blasto não passe de 20%. E existe alguma LLA que o blasto não chega a 20%? Sim. A translocação 514, que é associada ao IL3-IGH, é uma alteração genética, ela não precisa dos 20% para critério de leucemia aguda. Agora, se você não tem essa alteração genética, linfóide, nem essas mieloides, se não der 20% de blasto, você exclui leucemia aguda. Então, aqui, gente, eu fiz simplesmente um print da cartilha de 2017-2022 da OMS, onde diz que a citometria de fluxo não deve substituir a contagem visual de blasto, porque as amostras da citometria geralmente são hemodiluídas e tem um monte de fatores pré-analíticos e analíticos, e os blastos podem perder a expressão de CD34, por exemplo. Então, isso aqui é o print do livro da OMS, certo? Então, você precisa aprender a ver blasto no sangue, na medula, tá certo? E se a medula for hemodiluída? Tem que ir para biópsia, não tem jeito. Aí é o quê? Biópsia e imunistoquímica. Da mesma forma, ó, aqui é o print do ICC. Ele diz a mesma coisa. Ó, a identificação morfológica no sangue da medula é crítica para a classificação das neoplasias mieloide, para saber se é LNA, se é mielodisplasia, mieloproliferação, tá certo? E a enumeração do blasto deve ser feita num aspirado que seja representativo, tá certo? Se você tiver hemodiluição ou um aspirado seco, você tem que ir para a biópsia, tá certo? E se você não tiver expressão do CD34, você pode utilizar a expressão do CD117. Lembrando que o CD117 pode dar positivo em eritroblastos, tá certo? Então, o que diz o ICC em relação à morfologia ou citometria para determinar percentual de blasto? A linguagem é exatamente a mesma do slide anterior. Parece uma repetição da OMS. Flow cytometry determination of blasts percentage should not be used as a substitute for visual counting of blast, ou seja, a contagem de blasto da citometria não é para substituir a contagem morfológica. Por quê? Porque as amostras do aspirado podem estar hemodiluído, pode sofrer alterações de variáveis pré-analíticas e analíticas, como a perda de eritroblastos na bancada da citometria. É o que diz o ICC, gente. Isso aqui é um print, isso é do livro de 2025. Então, ninguém vai fazer laudo de fenotipagem sem que tenha associação morfológica. Então, qual o papel da morfologia? A citometria de fluxo não substitui a contagem visual para a determinação do percentual de blasto. Agora, é a citometria quem determina a linhagem, sublinhagem e expressões aberrantes dos blastos, ou seja, o papel da visão é dizer tantos por cento de blastos. O papel do citômetro é dizer ele é mieloide, ele é mielomonocítico, ele é promielócito anômalo, ele é linfóide B, ele é linfóide T, ou ele é misto, ambíguo. Isso é a citometria que faz. Agora, o percentual do blasto é visual. Então,
Nós estamos em 2026. Qual o percentual de blasto no sangue para diagnóstico de uma leucemia aguda? Eu vou dizer assim, depende. O que vem primeiro na triagem? Obviamente, hemograma, depois mielograma, depois você fenotipa e vai fazer os testes moleculares. Então, a citogenética molecular, gente, é o último resultado que vem. Como aqui ninguém adivinha o que vai acontecer lá no resultado da citogenética, o que é que você tem que ter hoje? Prudência. Não é porque não deu os 20% de blasto que você vai excluir leucemia aguda. Além do que, às vezes o sangue não tem blasto e não exclui leucemia aguda. Tá certo? Então, qual o limite de blasto no sangue para diagnosticar uma leucemia aguda? Olha, não tem. Ele pode não ter no sangue e ser. Agora, na medula, o critério morfológico é 20%. Agora, se você não tiver os 20%, você pode conceituar leucemia aguda se você tiver alteração genética específica para leucemia primária, ou seja, é aquela leucemia que não tem histórico de terapia, não tem histórico de outra neoplasia associada. Então, pela OMS, qual o limite de blasto se você tiver alteração genética específica? Não há mais nenhum limite. Pode ser 8%, pode ser 10%, pode ser 15%. Se passar de 20%, obviamente que é. E para o ICC, caiu de 20% para 10%. Então, todo mundo que faz rotina tem que saber isso para fazer um simples hemograma, tá certo? Então, olha aqui, olha, isso é o print da classificação da OMS de 2022 e do ICC de 2022. Então, quais são as alterações genéticas que não precisa limite de corte de blasto? A alteração, você vê que são as mesmas, gente. A translocação 821, que é o RUN-X1, RUN-X1T1. A inversão do 16, que é o oncogene CBF-beta e NYH11, que é o mesmo. A leucemia promielocítica aguda, que é a alteração PML rara e suas variantes de rearranjo. KMT2A, que é a alteração 911, dentre essas outras. Então, se você tiver essas alterações, mesmo que você não tenha 20% de blasto no sangue ou medula, ainda assim você tem uma leucemia mieloide aguda. Para a OMS, não há qualquer limite de corte. E para o ICC, você tem que ter pelo menos 10% de blasto. Agora, olha que curioso. E se você tiver uma alteração de cariótipo de displasia, o que é mais valoroso? É a citogenética ou é o percentual de blasto? Então, olha só, gente. Por isso que a RU respeita tudo. Se o blasto passar de 20%, é leucemia aguda. Mesmo que tenha alteração específica de displasia. E se você não tiver nada disso, você volta à classificação com base na diferenciação celular, certo? Que é a antiga classificação FAB. Bom, e se você tiver essas alterações de cariótipo específica de mielodisplasia? Se você tiver mais de 20% de blasto, não é mielodisplasia, é uma leucemia mieloide aguda com displasia associada. Então, nesse caso, a morfologia em confronto com a genética molecular, ela é extremamente importante. Então, não há diagnóstico sem você confrontar clínica, morfologia, genética, e para dizer a linhagem do blasto para fazer a genética molecular, a fenotipagem. Você tem que agregar tudo. Então, aqui, olha, o que diz a RU e o ICC praticamente são as mesmas alterações de displasia, estão nas duas. A única diferença é a trissomia do 8 e a deleção do 20, em relação que diferencia as alterações genéticas do ICC para a OMS. Então, em que pese você ter alteração de cariótipo de displasia, se o blasto passar de 20%, não é displasia pura, é leucemia mieloide aguda associada à displasia, que, infelizmente, o prognóstico é ruim. Então, a gente realmente precisa aprender a ver blasto.
Aqui eu tenho blastos mieloides. Aqui tudo foi fenotipado, gente. Não é meu olho que está dizendo. Mas aqui, ó, você tem grânulo. Aqui você tem monoblasto. E essa célula daqui é uma célula extremamente complexa. Por quê? Porque não é nem o monócito, nem o monoblasto, é o promonócito. E o promonócito deve ser contado como monoblasto. Senão você transforma uma doença aguda em crônica. Então, monócito é célula madura. Monócito é célula madura. Promonócito é imaturo, vale blasto. Tá certo? Então, na hora do hemograma que você vai contar promonócito, você tem que contar como se fosse um monoblasto equivalente. Certo? Bom, e o valor da citoquímica? Quais são as duas colorações que tanto a OMS e o ICC ainda valorizam? É a peroxidase e a esterase. O grande problema morfológico, gente, é quando você tem esse blasto aqui, que não corre a peroxidase, que não corre a esterase, e que você não sabe se ele é mieloide, linfóide, indiferenciado ou bifenotípico. Então, por toda essa complexidade, a linhagem do blasto deixou de ser uma coisa morfológica. Obviamente que tem valor se você caracterizar a peroxidase. Tem. Mas e se a peroxidase for negativa? Você não pode dizer nada. E se a esterase for negativa? Você não pode dizer nada. Tá certo? Então aqui eu tenho, ó, monoblasto, promonócito, mieloblasto numa leucemia mielomonocítica aguda. Aqui eu tenho os monoblastos e promonócitos caracterizados pela esterase positiva. E a peroxidase, quando dá positiva, você caracteriza a diferenciação granulocítica. Então, qual é o papel do diagnóstico da morfologia atualmente? A contagem morfológica continua necessária. Na LLA tem papel bem limitado. Por quê? Porque ninguém pode, pelo olho, dizer se um blasto é linfóide, muito menos se ele é B ou é T. Não existe isso. Então, qual o papel do blasto na LLA? Só contar. E na LMA, a citoquímica ajuda. Porém, a definição obrigatoriamente é imunológica. E se você caracterizar a linhagem mieloide B ou T, você direciona pesquisas moleculares específicas. Porque a gente vai ver que vários subtipos morfológicos estão associados a alterações genéticas específicas. Tá certo? E é importante avaliar a displasia multilinhagem para prognóstico. Tá certo? Agora, se você não tem alteração genética específica para as LMAs, usar os critérios morfológicos que sempre foram utilizados. Então, qual é a caracterização da fenotipagem e sua importância hoje para diagnóstico de leucemia aguda? A linhagem do blasto. O seu perfil imunofenotípico. Você definindo o fenótipo, você vai buscar mutações Bs, mutações mieloides, mutações Ts. Você também pode detectar a expressão imunofenotípica aberrante. Por exemplo, o mieloblasto que expressa o CD19, que é B. O mieloblasto que expressa o CD7, que é T. Essas aberrações ajudam você na hora de, depois que você tem o tratamento do paciente, o médico devolve a medula para você fazer doença residual mínima, e você, através dessa aberração maturativa, você consegue dizer quantos % da célula neoplásica tem em relação à sua contraparte normal. Tá certo? Então, isso tudo, em relação à diferenciação celular, é papel do imunofenótipo. E a fenotipagem? Na verdade, o que a gente sabe é o quê? Você, baseado no modelo de diferenciação hematopoética normal, você aprende os antígenos na hematopoese normal. O problema é que, nas leucemias, você pode ter aberrações. Então, você tem a base do que é normal, a sequência granulocítica dos antígenos, a sequência plaquetária, a sequência monocítica, a sequência linfóide B, linfóide T, etc. Só que, na doença, você pode ter essas aberrações, tá certo?
Mas assim, você tem que ter a base da hematopoese normal. Mas lembrando que no imunofenótipo de uma leucemia, você pode ter perda orgânica disso tudo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o imunofenótipo de uma medula, aqui você tem o CD45, que é o marcador panleucocitário, ele marca leucócito, aqui é a janela dos blastos, aqui em verde a janela dos monócitos, aqui em cor de rosa a janela dos linfócitos, aqui em vermelho a janela dos granulócitos, e aqui em azul a janela dos eritroblastos, que não marca o CD45. Tá certo? Isso aqui é uma medula normal. E aqui, por exemplo, ó, você tem essa região em amarelo aqui, você viu que no paciente leucêmico, ela está aumentada. Então, isso aqui caracteriza o quê? Que eu tenho células com baixa expressão do CD45, que provavelmente são os blastos da neoplasia. Então, você caracteriza, mas o CD45 não diz a linhagem. Então, para você saber a linhagem dos blastos, você tem que aprender um pouco dos marcadores para cada sublinhagem específica. Por exemplo, marcadores mieloides associados à linhagem granulocítica. CD-CT17, 13, 33, peroxidase. Monocítico, 64, 36, 14, etc. Marcadores eritróides, CD71, 36. Marcadores megacariocíticos, 61, 36, 41. Isso aqui, gente, você aprende convivendo no dia a dia da bancada. Tá certo? Isso é um aprendizado contínuo. E a limitação morfológica? É exatamente quando você não tem o blasto linfóide. Ninguém consegue diferenciar. Aqueles blastos mielóides que não tem grão, que não tem citoquímica definida. Você não sabe falar nada dele. E, principalmente, em crianças pequenas com menos de 2 anos, existem as células precursoras B normais, que são as hematogônias, que é comum em medula de criança pequena. E se você pega um mielograma com aumento de células, hoje eu não posso dizer que é leucemia. Por quê? Porque eu preciso provar que aquilo é blasto e não é hematogônia. E quem faz isso? A imunofenotipagem. E, obviamente, para a pesquisa de DRM, que é a doença residual mínima, você consegue, através das aberrações maturativas, dizer se aquela célula neoplásica é um blasto da leucemia do paciente ou se é um precursor normal de cura. E isso se faz na pesquisa de DRM ao longo do tratamento e na avaliação final do tratamento. Tá certo? Então, em todos esses casos, vale a caracterização das células diferenciadas pela imunofenotipagem. Tá certo? Então, aqui, gente, eu não vou entrar no mérito de detalhar todas elas, mas, resumindo, quais são as LMAs com alterações genéticas que definem a doença, mesmo que você não tenha os 20% de blasto para a OMS? São essas que eu mostrei antecipadamente. E para o ICC, é 10%. Agora, você não tem nada disso, você vai para as alterações morfológicas pela diferenciação celular. As leucemias linfoblásticas, linfomas B. Você definiu o que é B, você vai o quê? Direto para o molecular. Essas são as alterações moleculares relevantes que têm valor de tratamento e de prognóstico. Aqui no nosso serviço a gente faz essas aqui principais. Essas aqui mais novas a gente tem que investir. A gente ainda não está fazendo essas aqui. É a questão mesmo de recurso, que a gente trabalha ligado ao SUS. E se for ter, você tem a leucemia de célula precursora linfoblástica Early T, que é importante, e todas as outras são entidades provisórias, tá certo? De um modo geral, as LLAs são todas de prognóstico ruim em relação às Bs que são mais diversificadas, tá certo? Bom, nós vamos entrar aqui rapidamente na aplicação da classificação morfológica se você não tem alteração genética específica, se você não tem, se a doença é primária, aí você não tem nada associado genético, você volta para cá. Então, aplicado para os casos não definidos geneticamente, serve para triagem inicial genético-molecular,
e o limite de blasto morfológico continua 20%. Por quê, gente? Porque ele só deixou de ser 20% para aqueles casos geneticamente definidos. Então, se você não tem essas alterações genéticas aqui, ó, se você não tem essas alterações genéticas, o limite continua 20%. Não esqueçam disso. Bom, e se você vai para a classificação morfológica? Você nota, gente, que os nomes são os mesmos. A antiga LMA-M0 é o quê? LMA com mínima diferenciação. A LMA-M2 é aquela M1, é sem maturação. A M2 é com maturação. Foi incrementada a leucemia basofílica, que não existia na classificação original, morfológica. A leucemia mielomonocítica aguda é a antiga M4. A leucemia monocítica aguda é a antiga M5A e M5B, que hoje não tem diferença, porque promonócito e monoblasto dão o mesmo valor. A leucemia eritroide só vale se for a eritroleucemia pura, e a leucemia plaquetária, que é a megacariomblástica, tá certo? Um detalhe, gente, aqui, olha. Por que eu insisto em falar que a OMS é importante ainda fazer a peroxidase? Tem muito laboratório que não faz, exatamente por isso que eu chamo a atenção. O que é a LMA-M0? A minimamente diferenciada. E o que a diferencia da sem maturação? É porque, assim, a leucemia bem precoce mieloide, os blastos não coram peroxidase nem Sudan. Ele é tão precoce que ele não tem enzima ainda. Agora, ele é mieloide só pelo imunofenótipo, pela presença do antígeno CD13, CD33 ou 117. Tá certo? Então, se você não fizer a peroxidase, você não consegue diferenciar M0 da M1. Por quê? Porque aqui ele não fala em peroxidase pela imunofenotipagem, ele diz por citoquímica. E ele chama atenção aqui, ó, que é importante essa diferenciação. Eu vou ampliar aqui o slide para você olhar melhor. Ó. Então, o que é M0? Os blastos são negativos para a peroxidase Sudan, por citoquímica, e eles são positivos para os antígenos mieloides. E a diferença para M1 é que os blastos são positivos os marcadores imunológicos e são positivos para a enzima. Então, se você não tiver a citoquímica, você não vai diferenciar M0 da M1. Tá certo? Bom, então, a gente usa a peroxidase como triagem e como critério de diferenciação dessas duas entidades. Bom, eu não vou entrar aqui nesse detalhamento, gente, mas olha só. Essas doenças são todas, os critérios não mudam da classificação antiga. O que mudou? Até 1994, o limite de blasto era 30%, caiu para 20%. Tá certo? Mas os demais critérios não mudaram em relação à antiga FAB. Certo? A minimamente diferenciada é isso, você não cora a peroxidase e você tem expressão dos blastos para os antígenos mieloides, pelo menos 2 desses 3. A M1, você tem os blastos positivos, a peróxido Sudan. O componente granulocítico não pode ser maior que 10%, por quê? Porque na M1 é a sem maturação, o bloqueio maturativo é total, ou seja, o blasto é maior que 90% das células não eritroides, excluindo linfócitos, plasmócitos e mastócitos, certo? Então aqui, ó, são blastos de uma leucemia mieloide aguda sem maturação. Por quê? Porque ele corou a peroxidase. Se ele não corasse, seria M0. Mas ele corou, não pode ser M0. E a LMA com maturação. Então vamos lá, gente, olha só. Eu não sei o resultado genético. Você vai fazer o mielograma. Como que você descreve? Olha, em critério morfológico para leucemia mieloide aguda com maturação. Correlacionar com dados genéticos moleculares para diagnóstico diferencial. Por quê? Porque se vier a citogenética, o RUNX1 tem uma translocação 821, a genética molecular, ela deixa de ser leucemia mieloide aguda com maturação e passa a ser chamada de quê?
leucemia mieloide aguda associada a um oncogênio RUNX1T1, que está ligado à translocação 821, que foi de quando essa translocação, gente? 1972. Então, você vê que a classificação MSICC, gente, é uma compilação de tudo que deu certo. A gente tem que resgatar a história para entender 2026. Então, aqui, olha, o RUNX1, a translocação do 8 com 21, é o antigo ETO-AML1. E você pode fazer o diagnóstico por FISH. Aqui o padrão morfológico, blastos e o grau de maturação. Ó. Ele tem comprometimento, ele faz maturação, ou seja, o total de blasto não passa de 90%. Aí você tem o quê? A M2, que é a comaturação. Aqui uma foto do próprio ICC. Geralmente você tem os corpos ludial e blastos que podem ter facilmente grãos. E o que chama atenção na citometria? Os blastos expressam forte intensidade CD34, forte intensidade CD13 e a maioria deles perde expressão de CD33. O CD33 ele é um marcador comum mieloide, mas como eu falei, o câncer pode ter essas aberrações. Então, na leucemia do RUNX1, RUNX1T1, esse imunofenótipo, a perda da expressão do 33, ele é comum e você pode ter expressão de CD19 e do marcador de CLNK CD56. É outra alteração comum imunofenotípica. Aqui mais blastos da M2. Aqui você tem o neutrófilo segmentado, o mielócito, aqui é o blasto. Então você tem certa maturação. E a citoquímica é extremamente positiva. Bom, e a leucemia promielocítica aguda? Não se usa mais o termo M3, ou hipergranular ou hipogranular. Então, olha só, esses critérios morfológicos são de triagem. Por quê? Essa leucemia está associada a um oncogênio PML rara. E o que diz o ICC? Se você tem essa alteração genética, o limite de blasto caiu para 10%. Geralmente o hemograma é leucopênico. Então, essa doença, gente, você tem que ter muita experiência de lâmina, hemograma e mielograma. O que diz o ICC? Então, olha como ele valoriza demais as características morfológicas. Então, fala aqui, o promielossanoma mais característico. São grãos com núcleo geralmente redondo, em forma de rim, histoplasma moderado, bastomedial é comum. Agora, olha só, devido à profunda pancitopenia, que é característica da promielocítica hipergranular, o profissional eu só transcrevi, gente. O profissional de saúde deve examinar as bordas laterais e áreas espessas do esfregar sanguíneo para identificar raros promielócitos hipergranulares. Porque quando você está na rotina, gente, é um Deus nos acuda quando você tem suspeita dessa doença. Que o paciente pode morrer no final de semana. Tá certo? Então, na prática laboratorial, você precisa aprender a ver os promielócitos neoplásicos, que eles equivalem a blasto. Quando é a variante hipogranular, geralmente tem leucocitose, mas a hipergranular, geralmente é pancitopenia. Existe a variante basofílica. Agora, olha o que ele fala. A identificação rápida de promielócitos, inclusive em todos os casos de leucemia com características monocíticas. A variante hipogranular, o promielócito neoplásico, ele pode sugerir célula monocítica. Então, se você não tem muita experiência, cuidado, você precisa fazer a peroxidase. E o ICC chama atenção, olha, é bom que você faça a coloração citoquímica da peroxidase para evitar atraso no diagnóstico da leucemia, tá certo? Obviamente, você vai fazer a imunofenotipagem e, obviamente, vai fazer o teste molecular por FISH ou PCR para o PML rara, certo? A translocação é essa. Aqui são os promielócitos hipergranulares, aqui os hipo. Aqui a citoquímica por um contador eletrônico que usa a citoquímica, fica facílimo de ver os promielócitos pela automação, e aqui a citoquímica intensamente positiva.
certo? Aqui, olha, coloração meio guinça em 2 fases, os promielócitos cheios de baqueta de Auer, isso aqui é característico da variante hipergranular, aqui o promielócito hiper e o hipo. Esse aqui que pode confundir com monócito, mas se você tiver, tá aqui, ó, confunde com monócito, mas se você fizer uma coloração citoquímica, tá aqui, gente, ó, monócito jamais faz essa coloração citoquímica da peroxidase extremamente positiva. Aqui, os corpúsculos de Auer em paliçada, mais aqui também, a peróxido sudano fortemente positivo. E o imunofenótipo? Tipicamente, ele expressa o promielócito CD117, 33, 13 e mieloperoxidase. E geralmente são negativos por 34, HLA-BR, CD15, 11A e 11B e CD18. Tá certo? Agora, lembrando que se você tiver a variante hipogranular, 20% e alguns podem expressar o CD34 e parte deles expressam a aberração do CD56, que é associado a mau prognóstico. Tá certo? Então, aqui um exemplo de fenotipagem de uma hipergranular que deu HLA-BR negativo, 34 negativo, e a hipogranular que pode ser CD34 positivo. Aí você vê que o blasto, a SSC dele é aumentada, e na hipo, a SSC é diminuída. Ele não chega a ter muitos grânulos. A gente nota pela morfologia a distinção das duas. Agora, o importante, tanto essa quanto essa são PML rara. E o tratamento é direcionado por conta do oncogênio, certo? Aqui um caso clínico de uma leucemia promielocítica aguda hipergranular. Você vê que os promielócitos caem aqui, eles são DR negativo, eles não deram expressão do CD19 nem do CD7, certo? Aqui confirmando pelo FISH e pela citogenética, e você pode fazer o teste molecular. Aqui, a gente não faz citogenética, a gente faz o PML rara, por PCR. Agora, o importante, gente, olha só. Como é importante você ter a morfologia, a fenotipagem juntas. Se você tiver um diagnóstico contundente de que aquilo é um promielócito e que a fenotipagem realmente sugere aquilo, você não pode desistir da doença. Por quê? Porque existem as variantes PML rara menos comuns. Então, 10% dos pacientes com leucemia promielocítica aguda não são o PML rara tradicional, tá certo? Isso tem correlação com o tratamento. Então, isso é extremamente importante. Então, o que é mais importante? Tudo é importante. Você tem que ter uma análise multivariada de dado clínico, morfológico, imunológico e genético molecular. Tá certo? Eu vou parar aqui por conta da discussão, a não ser que o professor me dê 10 minutinhos. Se eu puder, eu continuo. Senão, a gente para a discussão. Tá certo? Claro, professor, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, a gente vai continuar rapidamente. Então, o que é importante? Você reconhecer, olha, realmente ele tem morfologia de promielócito, ele tem imunofenótipo de promielócito, mas não deu PML rara. Você precisa continuar o estudo genético molecular, porque tem as alterações, por exemplo, ZBTB16 rara, que não é o PML, mas é a leucemia promielocítica, entenderam? Então, a morfologia pode ajudar na triagem molecular, sim, associado ao imunofenótipo. Isso tem importância na resposta ao tratamento, ao atra e ao trióxido de arsênio. Aqui, uma variante hipogranular, que não é o PML rara comum. Ele deu uma alteração menos comum, mas é promielocítica. Tá certo? E aqui as várias outras alterações genéticas. Então, você tem que ter um aparato genético molecular muito bom no teu laboratório para poder usar essa classificação, que realmente é complexa, é cara,
mas ela estratifica para terapias-alvo. Certo? Bom, eu vou passar aqui essa parte morfológica. Por exemplo, a antiga LNA M4, variante eosinofílica, ela está associada a esse oncogênio. Então, vamos lá. Você viu uma leucemia mielomonocítica aguda, que é a antiga M4. Se ela der essa translocação, 16, 16, ou a inversão do 16, você não vai mais chamar leucemia mielomonocítica aguda. Você vai chamar leucemia mieloide aguda associada ao oncogênio CBF-beta MYH11, que é de bom prognóstico. É a antiga LNA com eosinofilia. Então, aqui, olha, o eosinófilo anômalo, característico dessa doença. Olha ele aqui com esses grânulos basofílicos bem característicos. E aqui a inversão do 16 pelo cariótipo tradicional. Tá certo? Então, gente, várias e várias outras doenças, você faz a morfologia. Se deu alguma alteração genética molecular específica, a terapia-alvo vai ser em função da genética molecular. Mas se não deu, você volta para a classificação morfológica. Por exemplo, essa doença aqui geralmente está associada a leucemia mielomonocítica aguda, ou monocítica aguda. Então, se você tem um mielograma mielomonocítico ou monocítico monoblástico, como a gente faz o PCR, cada oncogênio, a gente não faz só genética, a gente direciona com base no que a gente vê na morfologia. Tá certo? E a antiga leucemia mielomonocítica aguda é aquele critério tradicional morfológico. Aqui eu tenho os mieloblastos com corpo de álcool, aqui os monoblastos, aqui o neutrófilo segmentado, mielomonocítica aguda. Por que aguda? Porque passou de 20. E se ela for alteração associada a essa citogenética aqui? Então, ela não é mais chamada mielomonocítica aguda. A gente diz assim, leucemia mieloide aguda associada ao KMT2A MLLT3. Certo? E a esterase, gente, ajuda a diferenciar o componente granulocítico mieloide do monocítico. Monocítico, a esterase é fortemente positiva. A monocítica aguda não tem mais diferença de M5A e M5B, porque monoblasto e promonócito vale blasto. Isso você tem que saber por hemograma. Aqui todos monoblastos. Aqui a peroxidase fortemente positiva no neutrófilo e os blastos negativos. Aqui o Sudan Black fortemente positivo para um bastão neutrófilo e os monoblastos todos negativos. E aqui a esterase positiva no componente monocítico monoblástico. Aqui tudo promonócito. Aqui todos os monoblastos. A peroxidase não cora nos monoblastos. Aqui você tem monoblasto, promonócito, monoblasto. Ou seja, tudo você conta como blasto. A leucemia eritroide mieloide não existe mais, só existe agora, essa aqui não existe mais, onde tem mieloblasto e eritroblasto associado, ela só é chamada de LMA. Agora, a eritroleucemia pura é quando você tem mais de 80% de eritroblastos e desses 30% são proeritroblastos. Que é essa aqui, ó, a leucemia eritroide pura. Então, qual é a leucemia que o blasto, morfologicamente, não precisa passar de 20. A eritroleucemia. Por quê? Porque não é o blasto, é o proérito. E o total de eritroblasto é maior que 80%, e não mais aquele antigo 50%. E a leucemia plaquetária, você caracteriza os blastos por marcadores imunológicos. Ninguém vai usar morfologia ultraestrutural ou citoquímica ultraestrutural. Você usa CD42, CD41, 61, 36, etc.
tá certo? Às vezes o megacardioblasto fica fácil, como esse, mas isso é figura de livro, gente. Ou assim. Mas geralmente ele parece um blasto diferenciado. Então as M7, as pouco diferenciadas, as linfóides B fenotípica, a morfologia não ajuda muito. Então a gente tem que ter essa consciência. Contar blasto é importante. A linhagem do blasto é imunológica. Definindo a linhagem imunológica, você faz as pesquisas genético-molecular específicas. Agora, se você tiver um citogeneticista, você faz o cariótipo direto, tá certo? Bom, professor, a gente vai ficar por aqui e eu coloquei essa aqui no final, por quê? Porque é uma leucemia mieloide aguda de péssimo prognóstico associada à mielodisplasia. Então, tem casos que, obviamente, se você tiver uma genética específica, a genética é soberana. Mas, às vezes, você não tem isso, você volta ao critério morfológico. Tá certo? Aqui é um caso de leucemia mieloide aguda associada à displasia. O blasto passou de 20 e a alteração e o prognóstico ruim. Eu não vou falar das LLAs porque é basicamente oncogenes. O propósito era discutir morfologia clínica, imunofenótipo e molecular. Eu devolvo a palavra para o professor Adilson. Muito obrigado. Fico à disposição para as colocações aí dos ouvintes, dos colegas. Professor Raimundo, muito obrigado, confrade, por essa excelente palestra, altamente enriquecedor. Eu, no passado, no meu doutorado, eu tive o prazer de trabalhar com um grupo do professor Eduardo Rego Magalhães. Inclusive, a gente chegou a publicar um artigo sobre a leucemia promielocítica aguda, né, do PML rara. Ele tem um modelo muito interessante, experimental. Então, eu tenho um pezinho aí nessa área ainda. Que bacana, legal, gostei. Legal. Eu vou abrir aqui as perguntas, professor, e aí eu vou pedir para que todos que tenham perguntas vão colocando aqui no QSA, no QAA, e aí eu transfiro para você. E depois eu faço, tenho duas perguntinhas aqui. Tá ok. A professora Maria das Graças, a professora Graça, ela foi a antiga coordenadora do nosso eixo, né? A professora Graça maravilhosa, ela dirigiu com maestria o eixo até a minha pós, que foi ano passado. Ela lhe parabeniza pela palestra maravilhosa, didática, super atualizada, assim, indiscutível, e ela fez uma pergunta a você. Na sua prática laboratorial, gostaria de saber qual o encaminhamento que deve ser dado a um paciente com hemograma apresentando anemia, leucopenia com neutropenia e plaquetopenia. Certo. Então, assim, por exemplo, se for criança e tiver baço grande, pode ser calazar, pode ser leucemia aguda. Independente de ter ou não baço grande, ser ou não criança, potencialmente é um paciente que tem que investigar a medula. E quando a gente recebe um material de medula aqui no nosso serviço, por conta dessa triagem pré-analítica que é obrigatória tanto pelo ICC e pelo OMS, a gente só recebe a medula se mandar o sangue junto. E a gente faz uma coisa aqui. Eu vou botar o slide bem aqui depois para explicar isso, para responder a colocação da professora. Olha, a Maria. Exato. Olha aqui, ó. Sobre as discrepâncias. Ó, discrepância é um negócio terrível. Então, se você não fizer o pré-analítico, você tem muitas discrepâncias que você não faz diagnóstico. Por exemplo, imagina que o sangue é pancitopênico e a medula é hemodiluída. Funciona a medula, não vem nada, e você vai dizer, eu não posso excluir leucemia. Respondendo, todo paciente pancitopênico, você precisa colher a medula. Agora, a gente só recebe a medula aqui se você mandar o hemograma pareado e preencher um questionário clínico, exatamente para a gente poder fazer toda essa classificação que depende da doença primária, doença secundária, e a questão da discrepância. Por exemplo, o médico colhe em uma seringa ou em 2 seringas? Se ele colher o mielograma em 2 seringas, a primeira seringa que ele aspira
ele bota só um pouquinho da medula pura, aí vem a espícula, vem a gordura, aquele tecido é mais representativo. Aí quando ele pega a segunda seringa para aspirar 2, 3 ml da fenotipagem, pode vir misturado com sangue. E o tubo da fenotipagem pode ter um resultado completamente diferente da lâmina original. Então, a gente, toda vez que tiver esse quadro de pancito, é aconselhável mandar o mielograma, mandar o sangue e preencher o questionário clínico. E a gente faz análise. O que é que a gente faz aqui no serviço? Olha, aqui eu tenho a lâmina feita pelo médico que coletou, aqui o sangue que ele manda, e essa lâmina nós fazemos aqui no nosso laboratório. Essa lâmina é do tubo da fenotipagem. Às vezes, gente, perceba isso aqui, olha. Você consegue ver que isso aqui não é uma medula? Então, se você for fenotipar isso aqui, vai estar igual ao sangue. E a gente sabe que tem um monte de doença que a célula neoplástica não está no sangue. Mieloma múltiplo não vai para o sangue. O plasmócito. Às vezes você tem leucemia aguda que o blasto no sangue nem existe ou é pouco, e na medula está cheia, e você fenotipa isso aqui, não. Nas leucemias com componente monocítico, você tem muito mais monócito no sangue, monoblasto na medula. Então, eu acho assim, que você deve pedir o mielograma, enviando o hemograma e o questionário clínico. Aí a gente faz a morfologia. Se der discrepância, o valor do blasto é daqui, e não da fenotipagem, como diz a OMS. Aí a gente explica por que deu discrepante. Então, o laudo é complexo, porque muitas vezes a fenotipagem dá um resultado e a morfologia dá outro. E você tem que explicar para o médico por que deu diferente. E quem não sabe morfologia não sabe explicar. Enfim, espero ter respondido a colocação aí da professora. Claro, excelente, professor. Bom, eu tenho algumas colocações, né? O professor bem falou, referente à classificação da OMS e da ICC, ela desloca o eixo, né, da avaliação apenas morfológica para a genética molecular. Você entende que nós podemos afirmar que a leucemia ela deixou de ser uma entidade apenas morfológica e passou a ter um contexto mais biológico? Na sua visão, isso... Os blastos são entidades biológicas, não morfológicas, com certeza. Agora, se você não tem nenhum dado desses que são catalogados como terapia-alvo, aí ela volta a ser assim, leucemia mieloide aguda não especificada anteriormente. Aí você volta para a morfologia. Mas eu contextualizei aqui que a morfologia ajuda a triar, mas o genético molecular é soberano. Genético molecular. Nenhuma. Legal. E tem alguma assim, falando um pouco agora de diagnóstico, né? Se hoje o diagnóstico ele pode ser definido por a identificação de apenas uma mutação, como por exemplo o BCR-ABL1, a gente corre o risco de reduzir a doença agora, a identificação apenas de mutacional, negligenciando todo esse contexto biológico que é mais amplo, como você bem mostrou? Tem algum equilíbrio entre a precisão molecular e a avaliação morfológica e clínica do paciente? Olha, assim, a clínica, tem alguns pontos que a clínica é soberana. Tem alguns pontos, por exemplo, você faz BCR-ABL1, beleza, pode ser LNC, mas pode ser LLAB. Você vai raciocinar que LLAB, o contexto do linfoblasto B pelo citômetro. Contextualizando para o molecular, então, é uma LLAB associada ao BCR-ABL1, entendeu? O BCR-ABL1, no contexto de doença crônica, é uma LNC clássica. Agora, você tem as doenças bifenotípicas que elas podem ser BCR-ABL1 também. Então, eu acho que não dá para ficar só preso em um ponto. Eu acho que você tem que fazer uma análise. Por isso que o dado clínico é extremamente importante. Esse paciente é um paciente que toma imatinib e ele está fazendo uma crise blástica. Ele pode ter uma crise blástica mieloide, ele pode ter uma crise blástica linfóide e pode ter uma crise blástica bifenotípica. E, às vezes, ele continua com o BCR-ABL e tem uma segunda alteração. Então, assim, é complexo, é complexo. Mas a gente tem que pegar um raciocínio multivariável, que
a gente tem que respeitar o dado clínico também, nesse contexto. E aí tem uma curiosidade, né? O professor falou bastante sobre mielograma. O mielograma, hoje, a característica do profissional que faz a leitura do mielograma é uma modalidade estritamente médica ou outros patologistas que são habilitados a fazer a leitura do mielograma? Não é. Desde que você tenha, assim, a profissão, eu sou farmacêutico bioquímico, eu trabalho com isso. O biomédico hoje tem atribuição para trabalhar com isso também. Então, assim, quem faz citometria, obrigatoriamente tem que fazer morfologia, entendeu? Então, hoje, isso aí ficou, assim, o raciocínio hoje é muito mais prático. Como é que você vai mandar, por exemplo, quem faz a imunofenotipagem da clínica de Maio é um biomédico. Ele faz mielograma, ele precisa. Não existe um exame sem o outro, entendeu? Então, eu acho que essa colocação aí, hoje, na realidade, hoje, de você ter uma análise multivariável, ela acaba perdendo a essência inicial, entendeu? Claro, não, eu compreendo e concordo com você, né? Porque a quantidade de vezes, né, que nós temos um profissional de bancada que vê isso, ela é infinitamente superior, muitas vezes, a um profissional que faz só a coleta e faz uma leitura única e isolada, né? Ah, sim, com certeza. Então, a gente está vendo aí que, olha, é uma classificação caríssima, eu não consigo fazer ela toda aqui e a gente faz tudo gratuito, só que assim, esses oncogenes, se você comprar esses marcadores, é caríssimo. E essas entidades raras, é complicado, porque doença rara, ela não paga o custo do reagente, entendeu? Enfim, a gente faz aqui no Maranhão, é tudo gratuito, a classificação da OMS para LLA-B, para aquelas mutações primeiras clássicas. Essas raras, a gente ainda não conseguiu colocar aqui no nosso serviço. Então, eu não posso dizer assim, aquelas mutações que deram negativo, o que você tem? Olha, uma LLA-B negativa, pô, é TV6, etc. Para as mutações que eu faço. Agora, não posso dizer que não tem alteração genética específica, porque eu não fiz todas. Então, realmente, é uma classificação caríssima. Eu não sei, assim, na prática laboratorial, se vários laboratórios do Brasil fazem todas essas mutações. Realmente, eu não saberia te dizer. A gente está tentando incluir as novas de 2022 para cá. Ah, legal. É um diagnóstico caro, né? É caríssimo. Isso é fato. O professor tem ideia qual que seria o valor para diagnóstico? Olha, assim, na realidade prática, a gente sensibilizou a prefeitura para que eles pagassem os exames moleculares por causa do câncer daqui. E a fenotipagem, o SUS é obrigado a pagar. Então, a gente só colocou na lei, cobrando das autoridades do município, porque a saúde é municipalizada. Então, assim, como a gente teve o secretário de saúde no município, uma pessoa sensível ao câncer aqui no nosso estado, para a gente funcionou. Agora, independente disso, todo paciente com leucemia aguda, o Estado tem que custear via SUS os exames imunofenotípicos. Agora, o mielograma, o preço é horrível. O que custeia o exame não é a morfologia, é a imunofenotipagem, porque se você for receber só pela morfologia para o diagnóstico, você não tem condição financeira de fazer nada. Porque o preço do mielograma é desde a década de 70. A fenotipagem ela foi modificada e a gente, graças a Deus, tivemos pessoas técnicas no Ministério da Saúde que botaram um preço que cobre o serviço. Para a gente, pelo menos, sobreviver, entendeu? E a manutenção desses equipamentos, eles são caríssimos. Cara, aqui todos os aparelhos, a gente faz manutenção preventiva e corretiva. É caro. E agora, como a gente está fazendo, o hospital começou a fazer transplante de medula, tem um incremento bom para a codificação de célula CD34, enfim. E esse valor, ele é pago através de uma fundação, como tem a Fundação Zé Bim, por enquanto, enfim, uma coisa parecida. É um projeto de pesquisa associado à assistência, entendeu? Aqui é um centro de pesquisa clínica. Isso vem de encontro com a pergunta do nosso confrade, né, o nosso acadêmico, o professor Marco Aurélio,
Ele fez a seguinte pergunta: qual que é o custo de diagnóstico da LMA, né, e o custo da imunofenotipagem? Na verdade, é um custo alto, mas você não teria Olha, esse custo assim, em valor, né? no serviço privado, depende de cada plano de saúde e a conversa do laboratório com o respectivo plano. Uhum. No âmbito do SUS, todo paciente tem direito a um painel de 10, pesquisa de 10 antígenos, através de 10 anticorpos, cada um, Uhum. o SUS pagando R$ 80. Então, por exemplo, painel mínimo de 10, que ajuda a triar, a gente recebe R$ 800 do SUS. Às Tá. vezes, você, com um painel de 10, você não estratifica uma doença, por exemplo, a leucemia fenotípica, você tem que fazer, às vezes, 30 antígenos, aí você tem prejuízo. Aí você pode fazer um laudo complementar. Aí a pessoa tem que entender que para fechar aquele diagnóstico, você tem que ter um segundo laudo. Então, Tá. dependendo da doença, você consegue sustentar o serviço. A gente funciona desde 2008 via SUS e a gente comprou um citômetro novo há uns 2 anos e, enfim. E está usando os painéis agora, essa semana a gente vai usar os painéis fechados liofilizados, sustentando através do valor que o SUS paga. Entendeu? Esse parece um multiplex ou só um a um? Não, assim, eu estou falando imunofenotipagem. O molecular a gente não faz um multiplex, a gente faz um por um. Mas, falando assim, os painéis básicos de LLA, a gente já tem o tubinho liofilizado que você só ressuspende para não pipetar anticorpo por anticorpo. Entendeu? Ah, tá. Coloca tudo dentro de um único tubo. Então, é multicanal o citômetro. Exato. Você tem, a gente tem uma máquina que tem 12 canais, 12 cores, e a outra tem Legal. 4. A gente usa um para rotina e o outro para DRN, porque tem mais cores, você diminui o custo, porque num tubo você analisa 12 antígenos diferentes. Isso para DRN ajuda bastante. Então a gente está migrando de uma máquina para outra. Mas Legal, assim, e professor. a SUS? Tá. E, professor, a última pergunta, para a gente não se alongar e acabar no horário previsto, eu vou pegar a pergunta do nosso professor emérito, professor Lauro Moreto, juntamente com a minha. Professor Lauro faz o seguinte questionamento: as terapias de diferentes leucemias são específicas ou os agentes terapêuticos são os mesmos? Aí eu vou emendar essa questão da seguinte forma. Hoje, na rotina clínica laboratorial, é comum os médicos solicitarem painéis para ver sensibilidade a múltiplos agentes quimioterápicos? Olha, na rotina não. Pelo menos não. Mas assim, o médico, ele solicita, como a gente tem uma interação muito boa são entidades filantrópicas, tanto o Hospital Universitário quanto a Fundação Antônio Jorge Reginaldo Belo, a gente discute. Então, por exemplo, eu estou analisando aquela doença. Se deu um LLAB, eu não vou fazer PML rara, eu não vou fazer CBF beta, etc. Por quê? Porque aquilo não está associado àquela biologia daquela célula. Porque senão você quebra a instituição. O que acontece no plano de saúde brigando com o hospital é que às vezes o médico marca um monte de coisa e se o plano for fazer tudo, ele quebra. A gente faz direcionado. Eu só faço a pesquisa dos oncogenes com base no resultado da fenotipagem. Deu B, eu vou fazer as mutações que são importantes para a biologia da célula B. E não as T's, porque não faz sentido. Eu pesquisar se o tal numa leucemia de célula precursora B, porque ele não vai ter essa mutação. Entendeu? Agora, não é o fato de não dar nenhuma das que a gente pesquisa, que são as básicas, que eu vou dizer, essa leucemia não tem alteração genética. Não, eu não fiz NGS, eu fiz o sequenciamento para dizer que não tem nada. Mas, assim, esse nível de sequenciamento é improvável, porque não tem como sustentar. Então, assim, a gente vai numa triagem, o fenótipo prediz as mutações e a gente estuda as mutações com base no que deu na linhagem celular pela imunofenotipagem, não pelo olho. O olho só serve para dizer tantos por cento de blast e acabou.
E se tiver perfeito. genética associada, a genética é soberana. E aí te direciona as terapias. Exatamente. Tem terapias alfa para diferentes doenças. Por exemplo, o PNL rara, esse é fato. Agora, antes de acabar, eu deixei aqui meus contatos. Ó, esse aqui é meu e-mail, ragomesoliveira@gmail.com. Eu tenho um canal no Instagram que é prof_Tony_hematologia. O Tony é de Antônio, é Raimundo Antônio Gomes Oliveira. Um canal no YouTube chama Hematologia Como Fazer Interpretar, e esses aqui são alguns dos nossos livros didáticos. Está faltando 2 aqui, e os lançados em espanhol não estão aqui. Tá certo? Professor, seria interessante se eu conseguisse abrir a câmera. O senhor consegue abrir a câmera? Porque a câmera aqui consta que está desligada. Mas tu não vê os slides, não? Não, agora a gente não está vendo mais, professor. Tu não está vendo os livros aqui na tela, não? Não estamos vendo, professor. Não está vendo, professor. Rapaz, peraí. Então eu não estou mais apresentando. A Sibeli colocou aqui no chat. Eu não estou. Eu vou tentar apresentar. Agora sim, professor. Agora está aparecendo. Peraí, deixa eu botar aqui o... Isso, apareceu. Legal, professor. Apareceu, perfeito. Pois é, então esse aqui, para o público aí, quiser entrar em contato para alguma discussão, aqui é meu e-mail, aqui é meu Instagram, e aqui é um canal do YouTube que de vez em quando eu boto alguma aula, porque, na verdade, assim, gente, o serviço aqui é muito grande. Se você interna paciente todo dia, a gente fica meio que escravo aqui do serviço. Por isso que eu falei para o professor Lauro que eu agradeci ele me chamar para ser delegado, é uma honra muito grande. E a gente briga com o tempo, mas a gente não desiste. Não, imagina, professor. Professor, quero agradecer pela excelente palestra em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Foi uma noite super enriquecedora. Acho que todos nós conseguimos... Você captou 5% dessa riqueza na apresentação, eu considero que foi feita a missão dessa noite. E realmente, assim, precisaria debruçar pelo menos umas 5, 10 vezes nessas informações, que são muitas, né? Uma bagagem de anos que foi condensada aqui em 50 minutos, né? Exato. Se você quiser disponibilizar a aula, fica à vontade. Tá, sim, a Sibeli, acho que depois ela fica gravada e é disponibilizada no canal da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, no YouTube. Maravilha, maravilha. Depois pede então, para me dar o link. Eu não gosto de me assistir depois que eu falo, não, mas é só para indicar para os alunos. Claro, não, certamente assim ela fará, professor. Então eu quero terminar, encerrar a atividade de hoje, agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de maneira especial ao professor Dr. Raimundo Antônio Gomes, o nosso confrade, e que trouxe essas contribuições altamente relevantes de acordo com a nossa atividade. Então, eu encerro a atividade de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu só tenho um recado importante sobre a nossa próxima atividade, que será no dia 9 de março, que nós teremos um diálogo sobre o exame de proficiência para o exercício profissional na área da saúde e suas implicações práticas, que vai ser apresentado pelo Dr. Alcindo Cerci Neto e pelo Dr. Alexandre Bechara. O link de informações vai ser compartilhado no chat e espero todos no nosso próximo evento. Dessa forma, nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Um grande abraço a todos e até a próxima atividade. Professor, mais uma vez, agradeço imensamente. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.